neste exercício, sabe-se que o log de 3 é igual a 0,477 aproximado até a terceira casa decimal. O número de algarismos do inteiro n igual a 30 elevado a 30 é igual a... As opções são 43, 44, 45, 46 ou 47. Bom, objetivamente falando, o exercício nos pede para que seja determinada a quantidade de algarismos dessa potência, do resultado da potência 30 elevado a 30. É claro que se tornaria impraticável o cálculo dessa potência efetuando as multiplicações. 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30, com 30 fatores. Então, já que eu não vou fazer esta conta, qual seria o procedimento para se determinar o número de algarismos dessa potência? Bom, você há de concordar que o resultado seria bem mais fácil se no lugar da base 30 fosse a base 10. Se eu tivesse no exercício 10 elevado a 30, ora, 10 elevado a 30 tem como resultado o número 1, 0, 0, 0, 0 e assim por diante, com 30 zeros seguidos. Ou seja, 10 elevado a 30 é 1 seguido de 30 zeros, o que faz com que esse número tenha 31 algarismos. Quer dizer, de uma maneira geral, nós podemos até dizer, corretamente, que se n é um número inteiro, então 10 elevado a n é um número 1 seguido de n zeros, ou seja, um número com n mais 1 algarismos. Mas não é o caso desse exercício, porque a base da potência não é 10, mas 30. Mas se a base é 30, por meio das propriedades de logaritmos, e foi até informado aqui que o log de 3 é igual a 0,477, é possível transformar esse número 30 elevado a 30 num número equivalente, ou seja, de mesmo resultado, mas com uma potência de base 10. Por quê? Se n é dado como 30 elevado a 30, observe que o log de n pode ser determinado. Então eu vou, por meio de cálculos, eu vou calcular o log de n na base 10, já que eu quero a base 10, eu vou calcular o log de n na base 10 e vou encontrar um resultado que eu vou expressar aqui por x. Então, se eu conseguir determinar o número x, que é o log de n na base 10, isso significa dizer, pela definição de logaritmos, que n é igual a base 10 elevado a x. Ou seja, eu estou dizendo que 30 elevado a 30 dá o mesmo resultado que 10 elevado a x. E aí, quando eu encontrar esse valor de x, ele vai informar, então, quantos algarismos esse número possui, porque agora ele é um expoente da base 10. Então, o nosso problema se resume, basicamente, a encontrarmos o valor do log de n, onde n é dado. Sendo que, é claro, no cálculo, uma vez que eu vou usar as propriedades do logaritmo, eu devo precisar de alguns logaritmos conhecidos, e aí foi dado que o log de 3 é igual a 0,477. Então, a partir das informações de que n é 30 elevado a 30, e que o log de 3, aproximado até a terceira casa decimal, é 0,477, eu vou combinar essas informações e calcular o valor do log de n. Então, o log de n é igual ao log de 30 elevado a 30. Mas utilizando de propriedades de logaritmo, o log de 30 elevado a 30 é equivalente a 30 vezes, transformando o expoente como um fator aqui do produto, 30 vezes o log de 30. Acontece que o log de 30, esse logaritmo, ele pode ser desmembrado 30 vezes, como sendo log, eu vou ali desmembrar, na verdade, o 30 como sendo resultado do produto
de 10 vezes 3. Então, observe que eu estou usando o logaritmo na base 10. Então, log de n é o log de 30 elevado a 30, porque n é 30 elevado a 30. E por uma propriedade de logaritmo, o log de 30 elevado a 30 é 30 vezes o log de 30. E aí eu reescrevi 30 como sendo 10 vezes 3. Então, nós vamos ter que o log de n é 30 vezes o log de 10 vezes 3. Onde aqui, mais uma vez, eu posso aplicar as propriedades de logaritmo. O log do produto é a soma dos logaritmos desses fatores, ou seja, o log de 10 vezes 3 pode ser visto como sendo o resultado da soma do log de 10 mais o log de 3. Então, o log de 10 vezes 3 é o resultado da soma do log de 10 com o log de 3. Tudo na base 10. Acontece que o log de 10 na base 10 é igual a 1. O expoente de 10 para o resultado da 10. Então, nós vamos ter ali 30 que multiplica o log de 10, que é 1, mais o log de 3, que foi dado até a terceira casa decimal como sendo 0,477. Ou seja, isso aqui é igual a 30 que multiplica 1 mais 0,477, 1,477, que multiplicado por 30, chegamos então ao resultado de 44,31. E com isso, nós determinamos que o resultado 44,31 é o valor do log de n. Então, o log de n foi calculado por esse desenvolvimento e chegou-se nesse resultado. Ou seja, nós determinamos que o valor do log de n é igual a 44,31. E pela definição de logaritmos, nós temos que o resultado do logaritmo é o expoente da base do logaritmo, nesse caso é a base 10, ou seja, 44,31 é o expoente do 10, para que o resultado seja n. Ou, em outras palavras, que n é igual a 10, a base, elevado ao expoente 44,31. Então, quer dizer que nós conseguimos escrever o n, que é o resultado de 30 elevado a 30, ou seja, 30 elevado a 30, pode ser reescrito com uma certa aproximação como resultado de 10 elevado a 44,31. Só que o expoente de 10 não é inteiro. Se o expoente fosse inteiro, era só determinar aqui quantas casas, contando zeros e o logaritmo 1. Só que esse expoente não é um número inteiro. Então, como é que eu vou saber quantas casas esse número 30 elevado a 30 ou 10 elevado a 44,31 possui? Para isso é importante observar, primeiro, que 10 elevado a 44,31 é uma potência menor do que 10 elevado a 45. Porque como 45 é maior que 44,31 e uma potência de base 10 ela é crescente em relação ao expoente, ou seja, quanto maior é o expoente, maior é o resultado da potência. Então, como 45 é maior que 44,31, então 10 elevado a 45 é maior que 10 elevado a 44,31. Mas o que isso significa? Qual o resultado que essa desigualdade nos mostra? 10 elevado a 45 é o número 1 seguido de 45 zeros. 10 elevado a 45 é o algarismo 1 seguido de 45 zeros. Então, 10 elevado a 45 não só tem 46 algarismos, que é o 1 seguido de 45 zeros, como é, dentre todos os números de 46 algarismos, é o menor de todos. O menor número de 46 algarismos é o número 1 seguido de 45 zeros, ou seja, o 10 elevado a 45. Então, como 10 elevado a 44,31 é menor do que esse número, 10 elevado a 45, então quer dizer que 10 elevado a 44,31 deve ter menos de 46 algarismos. Por quê? Mais uma vez, 10 elevado a 45 é o menor dentre todos os números, o menor
de todos os números com 46 algarismos. Então, se eu pego um número menor do que ele, esse número tem que ter menos do que 46 algarismos, que é o caso do 10 elevado a 44,31. Só que, por outro lado, 10 elevado a 44,31 deve ser maior do que 10 elevado a 44. Porque 44,31 é maior que 44. Só que 10 elevado a 44 tem 45 algarismos, que é o menor número de 45 algarismos. É o algarismo 1 seguido de 44 zeros. Então 10 elevado a 44 é o menor de todos os números com 45 algarismos. Então se 10 elevado a 44,31, ou seja, se o número n tem que ter ou 45 algarismos ou mais de 45 algarismos, porque um número que é maior do que o 10 elevado a 44, ele pode continuar tendo 45 algarismos, né? O 10 elevado a 44 só é o menor de todos que tem 45 algarismos. Mas eu tenho outros também com 45 algarismos que são maiores do que ele. Então, como n é maior do que 10 elevado a 44, ou n tem 45 algarismos, ele continua tendo 45 algarismos como esse, ou ele tem mais de 45 algarismos. Mas por esse lado, nós observamos que o n não podia chegar a 46 algarismos. Então, como o n pode ter 45 ou mais, por um lado, e aqui ele tem que ter menos de 46 algarismos, então nós concluímos, por essas desigualdades, que a única opção possível para n é que ele tenha 45 algarismos, que é a resposta.